A vida é curta, o relógio está marcando as horas e o tempo parece passar mais rápido à medida que envelhecemos. Apesar disso, muitas pessoas desperdiçam suas vidas com coisas triviais. Mas há um antídoto. Pensar na morte não só nos ajuda a lembrar que o tempo que temos para fazer o que queremos é limitado, mas também nos ensina a aceitar a realidade da morte em si, e que ela está em todo lugar. Neste vídeo, exploro a filosofia estoica por trás do Memento Mori. Memento Mori é uma frase em latim e significa lembre-se de que é mortal. Na famosa pintura de Philippe de Champaigne de 1671, você verá os 3 elementos essenciais do Memento Mori. A ampulheta representa a noção de que o tempo passa segundo a segundo. A rosa representa a verdade sobre a vitalidade, que é que, em algum momento, todos nós decaímos. O crânio representa a morte, todos vamos morrer. E não apenas nós, as pessoas ao nosso redor, incluindo nossos entes queridos. Isso significa que hoje pode ser o último dia que você caminha na Terra. Você poderia parar de viver neste momento. Permita que esse fato determine o que você faz e o que você diz. Escreveu Marco Aurélio em suas meditações. Então, se você fosse morrer hoje, o que faria? Bem, certamente algumas pessoas satisfariam seu lado hedonista, buscando qualquer tipo de prazer que pudessem antes de morrer. Mas se você conduz sua vida de acordo com os princípios estoicos, essa não seria sua preferência. Em vez disso, provavelmente viveria as últimas horas de sua vida da maneira mais virtuosa possível. Quer mostrar apreço pelos seus entes queridos? Diga a eles que os ama. Tem assuntos inacabados? Agora é a hora de lidar com eles. Portanto, Memento Mori é um grande antídoto contra um dos hábitos mais detestáveis da humanidade, a procrastinação. Porque a procrastinação só pode acontecer quando acreditamos que temos abundância de tempo. Quando eliminamos essa crença, enfrentamos a necessidade de cumprir nossas tarefas, porque amanhã poderíamos morrer. Agora, pensar na morte pode gerar sentimentos de medo e tristeza, ao mesmo tempo em que nos motiva a cuidar de nossas tarefas. Isso não é causado pela morte em si, mas sim pela nossa opinião sobre a morte. Aqui está uma frase de Epicteto. Os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pelos princípios e noções que têm sobre as coisas preocupantes. A morte, por exemplo, não é terrível, caso contrário, teria parecido terrível para Sócrates. Mas o terror reside na nossa noção de que a morte é terrível. Fim da citação. Quando deixamos de temer a morte e a vemos como nada mais do que a inevitável consequência da vida, podemos apreciar mais o tempo que nos foi dado e não desperdiçá-lo com coisas insignificantes. Outra dimensão do Memento Mori é a preparação. Sim, perderemos nossos entes queridos, e às vezes da forma mais brutal. Basta olhar para a história da humanidade ou para o que está acontecendo no mundo neste momento. O mundo está cheio de morte. Não se deixar afetar pela perda é, claro, mais fácil de dizer do que fazer. No entanto, os estoicos propõem esse ideal. A maioria de nós ainda é humana e teremos que lidar com a dor quando alguém que amamos morrer. Agora, lembrar a nós mesmos da possibilidade de que podemos perder alguém que amamos enquanto falamos, nos ajuda a nos sentir menos impactados quando isso acontecer. Para a maioria das pessoas que conheço, perder alguém que amam é dolorosamente insuportável. Os seres humanos muitas vezes são tão apegados que não conseguem suportar a perda. Mas se estamos cientes da verdade da morte, podemos cultivar uma mentalidade mais saudável em relação à possibilidade da perda. Em vez de nos apegarmos a uma pessoa, desejando nunca ser separados, podemos abraçar a realidade de que o dia da nossa separação chegará. Isso não significa que não devamos fazer o luto, significa que estávamos preparados desde o início. Podemos ser seres humanos mais funcionais e úteis para a comunidade quando a morte ocorrer. Nesse caso, perder alguém devido à mortalidade se torna mais neutro. Marcos Aurélio coloca desta forma: não encare a morte com desagrado, dê as boas-vindas a ela. Também é um dos requisitos da natureza. Sinta prazer na juventude e na velhice. Sinta prazer no crescimento e na maturidade. Sinta prazer nos novos dentes, na barba e nos primeiros cabelos grisalhos. Sinta prazer no sexo e na gravidez e no nascimento. Sinta prazer em todas as mudanças em cada estágio da vida. Nossa dissolução não é diferente. O que acontece depois da morte? Entraremos no eterno nada que nos liberta da percepção sensorial, da confusão emocional,
das preocupações e das ruminações, e da escravidão de nossos corpos, ou retornaremos à carne novamente em outra vida no reino material? Ninguém sabe com certeza, mas o que sabemos é que a mortalidade está sobre nós. Quando a morte nos sorrir, não importa para onde vamos, qual melhor resposta do que sorrir de volta? Obrigado por assistir.